Vamos lá, então. Vou tentar falar rápido, é uma dificuldade muito grande que eu tenho, mas eu vou me esforçar aqui para conseguir falar pelo menos o principal aqui dentro do tempo, né? Queria dividir uma reflexão com os irmãos, algo que eu já tenho refletido há algum tempo, que Deus chamou minha atenção aí no começo do ano, e queria dividir sobre isso, né? Conversei já, o pessoal da minha reunião, que estava presente na minha reunião, vai ser meio que um repeteco no domingo, porque eu falei sobre isso, né? E vou passar aqui, dividir mais um pouquinho com vocês. Vocês já ouviram aquela expressão mão de vaca? Mão de vaca, né? O que significa o mão de vaca? Alguém para falar rápido, rápido. Não gosta de gastar nada. Não gosta de gastar nada, né? Pão duro. Pão duro, E por que mão de vaca? Coitada da vaca. Porque a vaca não tem mão? É verdade, né? Mas é porque a pata da vaca, ela é fechada, né? Ela é fechada, ela não abre. Ela é a patinha fechada, assim, e é difícil de abrir. O mão de vaca é aquele que não abre a mão, né? E eu queria falar as um pouquinho... As patas dianteiras, Sérgio, são chamadas de as mãos. E as patas traseiras, os pés. Aí, ó, as mãos são a parte da frente, olha só. Aí o pessoal ajudando a gente ali, ó, o Carlos ajudando a gente. Cultura. Cultura, a imersão também é cultura. Então, e aí eles chamam assim de mão de vaca. E o oposto disso, quem já ouviu falar também a expressão abrir mão, né? Abrir mão é uma expressão que a gente conhece, que significa desistir, renunciar ou ceder alguma coisa, né? Quando fala assim, a pessoa abriu mão. Quem já ouviu aquela frase famosa, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão, né? O pessoal brinca lá, os maridos e tal. Então a pessoa abriu mão da razão para ter paz, né? Ela perdeu a razão para ganhar a paz. Então tem muitos ditados assim que falam um pouco sobre isso. E eu ouvi uma frase que me chamou a atenção no começo do ano, fiquei pensando sobre isso, que muitas vezes quando a gente faz os nossos projetos para início do ano, eu vou ler o texto bíblico mais no final, tá bom, gente? Que é bem curtinho o meu tempo. Quando a gente faz os projetos para começo do ano, a gente pensa em muitas coisas que a gente vai acrescentar na nossa vida, né? Eu vou acrescentar tal coisa, eu vou acrescentar tal coisa, e muito a gente pensa pouco, ou talvez nem tanto, sobre as coisas que a gente precisa abrir mão. E talvez aquilo que a gente precisa abrir mão, que é ruim, fica meio claro na nossa vida e a gente já toma essas decisões, às vezes, logo no começo do ano. Não, mas eu vou deixar de... O Edson abriu mão de tomar refrigerante faz alguns anos. 3 anos, 4 anos, amor? Nossa, 7 anos. O tempo passa rápido. Teve lá um ano que ele falou assim, não vou mais tomar refrigerante. Ele abriu mão de tomar refrigerante e ele não toma refrigerante. Se ele for numa festa e só tiver refrigerante, ele bebe água. Então, ele abriu mão do refrigerante e deixou para lá, né? Então, assim, a gente pensa em algumas coisas ruins. Então, é fácil você falar assim, eu quero abrir mão do refrigerante, estou decidida a abrir mão do refrigerante que está me fazendo mal. Então, é fácil a gente abrir mão de coisas que são perceptíveis para nós, que são coisas ruins. Fácil não, nem tão fácil, mas é fácil de tomar essa decisão, talvez. É claro para a gente que a gente precisa abrir mão de certas coisas que são ruins para nós, né? Mas a gente tem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que abriram mão. Então, assim, eu tinha vários versículos, mas não vai dar para ler, mas vocês conhecem a maioria desses personagens, então eu vou só falar por cima. Por exemplo, a Maria, ela abriu mão da sua reputação, né, quando ela aceitou que o anjo foi falar com ela, faça-se em mim, né, conforme a tua vontade. Maria deixou que tudo acontecesse, aceitou tudo, ela abriu mão da sua reputação, do seu noivo talvez, porque José tentava deixá-la, né, ela abriu mão do noivo, abriu mão da reputação para ganhar. O Carlos me pediu para colocar um tema, eu sou ruim de pôr tema, né, daí eu mandei o tema lá, né, perder para ganhar ou ganhar para perder, né, que eu fiquei pensando sobre isso. Então, Maria, ela abriu mão, assim, da reputação para que ela ganhasse, né, para que ela fosse mãe do Salvador. Paulo abriu mão de todas as coisas, né, a gente vai ler em várias cartas de Paulo, ele abriu mão de todas as coisas para ganhar a Cristo, né. O Senhor Jesus, maior exemplo, abriu mão da sua glória, né,
para ganhar para nós a salvação. Então, e muito mais do que isso, na verdade, né? A gente fala salvação porque é ali o cerne daquilo que a gente conhece, mas muito mais do que isso, o Senhor Jesus ganhou para nós. Então, pessoas na Bíblia que abriram mão de coisas ruins, não, de coisas boas. A reputação é uma coisa boa, a gente não zela pela nossa reputação, a gente zela pela nossa reputação. As coisas que Paulo tinha, né, a posição, o trabalho, né, o prestígio, a casa que não devia ter uma situação tão ruim, né, a Bíblia não fala assim como se fosse uma pessoa pobre, então assim, ele abriu mão de tudo para ganhar o que era bom, né, coisas que eram boas para ele, para ganhar a Cristo. Jesus abriu mão da sua glória, né, Jesus abriu mão, assim, de tudo que era bom para vir nos dar a salvação, para ganhar a salvação para nós. Então, assim, e era nisso que eu queria focar um pouquinho a mensagem, da gente pensar um pouquinho sobre coisas que são boas, porque essas são as mais difíceis da gente detectar, e que a gente precisa refletir sobre aquilo que a gente precisa abrir mão, porque quando a gente fala do reino de Deus, quando a gente fala do reino dos céus, a gente precisa refletir um pouco sobre isso, de coisas que nós precisamos ceder, de coisas que nós precisamos renunciar, né? De coisas que nós precisamos deixar e abrir a nossa mão, abrir a mão para que essas coisas vão, né? Então, assim, você entra numa Black Friday aqui, se alguém já foi numa Black Friday presencial nessa vida, né? Porque antes não tinha todas as vendas pela internet, então ia lá nas Casas Bahia, aquele pessoal entrava tudo correndo nas Casas Bahia, e pega uma coisa, pega outra coisa, então às vezes não cabia na sua mão assistir uma série esses dias que era engraçada, ela tentando pegar todas as coisas, mas para ela, se ela ficasse com o brinquedo da criança, ela tinha que abrir mão do liquidificador que ela pegou para ela, né? Ela tinha que deixar. Então, não dá para a gente ter todas as coisas, não dá para todas as coisas estarem nas nossas mãos, então nós precisamos abrir mão. E o reino de Deus é algo que pede isso para nós, né? E tem outras pessoas também que abriram mão de coisas boas por coisas ruins. Então, a gente vê esses exemplos, Maria, Paulo, Jesus, abriram mão de coisas boas por coisas ainda mais excelentes. Então, a gente tem um exemplo lá de Esaú, abriu mão do seu direito de primogenitura por um prato de comida. Eva abriu mão do paraíso por uma fruta. Eu estou só... a gente sabe que tem mais que isso, né? Mas só para ser rápida. Por uma fruta. Então, Caim abriu mão do seu irmão por ciúmes. Satanás abriu mão de uma eternidade com Deus por inveja. Então, assim, eles trocaram coisas. Então, eles abriram mão de coisas boas que eles tinham por coisas ruins, por coisas pequenas, por coisas ordinárias, né? Então, essas pessoas, a gente pensa assim, que eles... os primeiros, eles perderam para ganhar, né? Esse segundo, eles ganharam, entre aspas, né? Porque ele ganhou um prato de comida, ela ganhou uma fruta, enfim, né? Então, assim, eles ganharam para perder, né? Então, eu achei muito interessante esse contraste entre uma coisa e outra, e a Bíblia nos mostra os dois exemplos. Então, assim, para finalizar, eu preciso fazer academia, foi orientação médica, e eu tô mais de um ano para começar a fazer academia, mas gente, eu vou pegar o exemplo da Elaine, que falou ontem aí da reunião das 9, ver se eu consigo. É para ti, Senhor, é para ti, Senhor, é para ti, Senhor, para ver se eu consigo, porque para mim é muito difícil. Porque, assim, se eu for na academia, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. Então, assim, eu vou precisar abrir mão de tempo, não de todo o meu tempo, mas de tempo, que é uma coisa bem escassa para mim na minha vida corrida. Eu vou precisar abrir mão de sono, porque se eu não fizer de manhã, antes de começar a trabalhar, eu não consigo fazer mais. Eu vou precisar abrir mão de dinheiro, pelo menos um pouco de dinheiro. Vou precisar abrir mão de comida, porque se eu continuar fazendo academia e continuar comendo tudo assim, minha porcaria, não vai adiantar nada, né? E vou ganhar coisas, eu vou ganhar saúde, melhorar minha saúde, vou ganhar força, ficar mais forte, né? Disposição, vou ganhar músculo. Então, assim... vou ganhar outras coisas, então eu preciso abrir mão de algumas coisas para ganhar outras, né? E o jovem rico é um exemplo, ele não conseguiu abrir mão da sua riqueza, que também, vamos dizer assim, é uma coisa ruim, riqueza? Não é uma coisa ruim em si, né? Então, assim, quando vira mamon na nossa vida é ruim, né? Então, assim, ele não quis abrir mão de uma coisa boa, mas o que ele perdeu, né? Então, assim, não sabemos qual teria sido a história do jovem rico dentro daquele contexto. A gente ouve muitas histórias de Pedro, de Paulo, de João, né? Paulo ainda não teve pessoalmente com o Senhor Jesus. O jovem rico estaria, né? Então, assim,
Então, o que ele perdeu por alguma coisa que ele não conseguiu abrir mão. Então, assim, a reflexão, eu vou ler o texto bíblico, porque meu tempo já foi. Eu vou ler o texto bíblico, mas eu gostaria muito que nós pensássemos, deixar essa reflexão, assim, com os irmãos, sobre as coisas boas que nós precisamos abrir mão. As coisas boas que nós precisamos abrir mão por coisas ainda mais excelentes, né? E por coisas que estão relacionadas ao reino de Deus, porque muitas vezes a gente se distrai muito e se perde muito nessa loucura aqui desse mundo, né? Pedro falou uma vez, não esqueci mais, naquela série do reino de Deus, né? Que esse mundo ele é como uma prisão, só que é uma prisão assim, que tem shopping, que tem futebol, que tem cinema, que tem, então assim, e às vezes nós somos assim enredados e presos por muitas coisas que não dizem questão, não dizem respeito ao reino, né? Então eu queria ler um texto que está em Mateus 13, do versículo 44 ao 46, que acho que explica muito, assim, elucida muito melhor aquilo que eu estou querendo dizer. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou, né? Então, é um texto muito expressivo esse de Mateus, que fala assim, que é um exemplo de uma pessoa deixando coisas boas, coisas excelentes, por algo ainda mais excelente, por um tesouro ainda maior. Então, amém. Era isso, irmãos. Amém. Ó, muito boa essa reflexão. Realmente, perder para ganhar, ganhar para perder tem muita coisa que a gente precisa. É uma linda provocação para pensarmos nas nossas escolhas, né, nas coisas boas que podemos, né, deixar. Gostaria, dentro disso que a Rosaninha falou, o exemplo de Barnabé, levita, natural de Chipre, isso está lá em Atos 4, 36 e 37. Ele vende uma propriedade que ele tinha, deposita aos pés dos apóstolos e começa a seguir ao Senhor Jesus. Então, oposto do jovem rico, né? Não, e eu lembrei, o jovem rico, ele queria ser perfeito, né, Rosaninha? Só que ele não... Aí Jesus falou, então você faz isso, isso e isso. Então ele não queria ser perfeito, porque ele não quis abrir mão, né? Exato. Ele queria, mas não queria. Ele não Verdade. entendeu o que era. Pesou mais, né, na balança, a riqueza pesou mais. Eu lembrei de Moisés, todo um conforto num palácio, por um povo que pouco ele conhecia, talvez só de ouvir falar. Abrir mão de tudo para ouvir a voz de Deus. Até então não tinha experiência de ouvir Deus. É verdade. E Barnabé, se eu não me engano, foi o que vendeu a propriedade, não foi? Lá em Atos? Alguém lembra aí se foi mesmo? Então, Barnabé foi o que vendeu a propriedade, ele abriu mão, foi lá, entregou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos para ajudar a comunidade, para ajudar os irmãos e tudo mais, né? Então, assim, foi uma coisa assim, o reino de Deus chegou no coração dele e ele já, não, né? Diferente do jovem rico, né? Ele já vendeu uma propriedade, entregou tudo, né? Então, é um exemplo muito bom também. Eu quero falar assim um pouquinho do José, mas é o José parecido, tá? Porque em 2024 a gente fez um propósito e esse propósito a gente teve que abrir mão do tempo. É visitar pessoas, visitar casais, visitar amigos, tomar um café, alguns conhecidos, visitar outras pessoas que a gente também não conhecia, com outros irmãos, e pescar com pessoas também. Então, você abre mão do seu lar, do seu tempo, para estar com outras pessoas que às vezes talvez não são cristãos, que eu tive essa oportunidade também. E eu ganhei. Ganhei experiências de pessoas maravilhosas que me deram muitos conselhos. Um exemplo que muitos conhecem é o Zé Carlos. Todas as vezes que a gente vai pescar,
eu volto edificado. Às vezes a gente conversa sobre família, sobre algum problema, e a gente só ganha. Então, você abre mão, às vezes fala, não vou não, porque eu não tenho tempo. Então, faça isso mais vezes, né? E 2025 agora, a gente está com o mesmo projeto, mas não começou ainda. Então, que Deus me capacite para poder continuar. Porque isso nos ajuda a crescer como igreja e também a divulgar, viver o próprio reino de Deus em nós, né? Amém? Amém. Eu acho que fala muito disso também, essa questão de abrir mão, porque às vezes a gente quer abrir mão de coisas, porque mesmo essa da academia, que eu falei, eu dei um exemplo aqui pessoal e bem simples, são coisas que eu vou abrir mão e elas, para ganhar coisas para mim de volta, né? E acho que o reino de Deus, ele fala muito dessa questão de coisas que nós vamos abrir mão para oferecer ao outro, né? Acho que tem muito disso também, eu acho, a nossa reflexão, por isso eu acho que é muito válido, muito legal o seu exemplo, Aparecido. É interessante essa questão de abrir mão, né, de coisas boas, né? A ótica que às vezes a gente... Porque às vezes a gente fica com uma ideia do evangelho, né, sempre chamando o pecador para uma vida com Deus. Então, vamos dizer assim, sai da vida do mundo para o reino dos céus, né? Mas, no reino dos céus, a gente é chamado a abrir mão de coisas boas, né? Por amor ao reino dos céus, né? Então, obrigado, Rosaninha. Realmente uma reflexão forte para nós, né? Amém. Dentro desse pensamento do Carlos, agora que eu me aposentei, eu vou curtir, vou viajar, vou viver a vida. Não, Deus te aposentou para você trabalhar para o reino. Antes você não trabalhava no reino, porque você tinha que trabalhar para sustentar a casa. Deus falava, eu já te dei sustento, você está garantido agora. Mas a cultura do mundo nos convida, agora você está aposentado, vai viajar, vai curtir a vida. Mas no reino do céu não, agora é a hora de fazer a obra. E rapidão também, assim, e pensando um pouquinho de todas as reflexões, quando nós começamos a entender que para ganhar precisa perder, as coisas vão fazer diferença, né? Então, quando a gente conseguir entender, né, esse contexto aí no geral, né? Para eu ganhar, mas o ganhar não é agora, né? É saber que já está garantido, na verdade, né? Mas a minha parte, nesse momento, preciso perder um pouquinho, né? Às vezes, a gente não fala na totalidade, mas eu preciso perder um pouquinho. E aí, quando nós começarmos a entender isso, eu acho que fará a diferença, né? Nas nossas vidas. É verdade. Também, né, é muito interessante, em cima do que você falou, Rosane, que a Bíblia diz assim, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, porque os restos, né, serão tudo acrescentado. Então, quando a gente está dentro desse propósito que você falou, de abrir mão do reino, né, Deus é tão generoso que ele fala assim, as outras coisas eu estou aqui para sustentar, então fique em paz. Foi aquilo que Jesus fez com os discípulos, né? Vai de 2 em 2, né? E eu vou estar cuidando da família de vocês. E foi isso que ele fez com a sogra de Pedro, né? Sim. Deixa eu falar uma coisinha aí. Eu acho que também seria uma questão de mudança de valores, né? Algumas coisas que a gente fala assim, pô, abrir mão. Mas por que eu estou abrindo mão? Porque, na verdade, os meus valores mudaram, né? Mudaram porque, praticamente, né, meu conceito de visão de vida cristã, de renovação espiritual com aquilo que o Espírito Santo tem tratado comigo, passou a ser diferente. Então, ou seja, aquilo que de repente eu não dava valor, agora eu passo a dar valor, porque eu acho que é importante compartilhar, distribuir, né? E também fazer a obra, como alguns também falaram aí também. É isso mesmo, Adilson. E também aquilo que eu não dava valor, eu passei a dar valor. E o inverso também, né? Aquilo que eu dava muito valor, que Paulo fala lá, aquilo que, né, eu considero tudo, eu perdi tudo, mas eu considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. Então tem muitas coisas também que a gente dava muito valor, que a gente vai aprendendo também que essa inversão, né? Tipo assim, não, isso não tem tanto valor quanto eu pensava, como a riqueza do jovem rico, né?
é um dos exemplos, não tinha tanto valor quanto ele pensava, comparado a ter uma vida, ter aqueles momentos, né, ter aquele tempo com Jesus. Muito bom, obrigada pela contribuição. Fazendo uma conexão com o que foi ministrado às 18 horas, com a palavra da Rosaninha, com tudo que os irmãos falaram aqui, a minha irmã falou sobre metanoia, que era mudança de mente, né? Tudo isso acontece de uma forma espontânea, de uma forma natural, não é uma forma forçada, à medida que a gente passa tempo de qualidade aos pés do Senhor Jesus. Não tem como passar tempo de qualidade com Ele, né, a sós com Ele, na solitude com Ele, ainda que seja um pouquinho só por dia, sem se tornar semelhante a Ele, sem sentir como Ele sente, sem ver com os olhos dele, ouvir com os ouvidos dele, né? Então, eu acho até que ele nos inspira, nos influencia tanto, que a gente deixa de ter uma vida ocupada, atarefada e tudo mais, para trazer um equilíbrio, porque Jesus também era muito ocupado, ele acordava cedo, mas, assim, inúmeras passagens, incontáveis passagens, a gente via que ele se isolava para buscar conselho do Pai. Então, acho que reino e obediência estão totalmente conectados. Aí ele inspira, porque Jesus não fez tudo. Ele não fez tudo o que precisava ser feito naquela época. Ele fez exatamente a vontade do Pai. E nessa missão, nessa visão, né, Deus o comissionou, o capacitou, dirigiu sua vida, e assim conosco também, né? Então, à medida que a gente se apaixona por ele, passa a amá-lo, ele começa também a trazer esse equilíbrio para a nossa vida. Porque ele não quer nos tirar do mundo, pelo contrário, ele quer que nós trabalhemos, estudemos, nos envolvemos, como o Aparecido falou, que a gente se envolva com todo o tipo de pessoa que vai ser fruto do nosso devocional com Deus. Algo planejado por Deus, e nós vamos ser plantados estrategicamente para que Jesus possa se manifestar, né? E aí, tudo que nós falamos aqui vai acontecer de uma forma que nem sequer a gente percebe. Isso eu acho maravilhoso, fantástico. Para mim é a cereja do bolo. Para mim é a cereja do bolo. É verdade, eu ouvi uma vez, eu estava falando com os irmãos, uma das reuniões passadas, acho que foi uma reunião de quinta, que ele fala assim, da macieira, né, para a gente fabricar uma maçã, é muito difícil, a gente não consegue fabricar uma maçã, mesmo aí na indústria, nas coisas, o pessoal pode até fazer os transgênicos da vida e tal, mas é outra história, para a gente fabricar uma maçã é muito difícil. Para uma macieira é natural ela dar maçã, então ela carrega de macieira e ela dá um monte de maçã, então assim, Deus, ele quer nos transformar nessas árvores, nessas macieiras, que, tipo assim, sejam frutos naturais, assim, que vêm naturalmente em nós, e não uma forçação de barra, né? Tipo assim, a gente fala assim, a palavra ensina a gente a ajudar os pobres. Aí você tá passando na rua e vem um mendigo, aí você pensa assim na sua cabeça, ai, que droga, vou ter que dar esses únicos 20 reais que eu tenho na carteira, porque Deus manda que tem que ajudar o pobre. Aí você vai lá e tira daquela dó os 20 reais e dá para a pessoa que está precisando. Então, assim, não é sobre isso, né? É sobre realmente o nosso coração, a gente ter essa engrenagem, né? Essa coisa que nos move na direção do Pai, que nos move na direção do reino, que nos move a essa vontade, esse desejo de servi-lo e de viver o reino de Deus. É verdade. Na Terra, né? Ele não está em plenitude aqui, mas a gente pode experimentar fragmentos, pedaços, partes, um pouquinho, várias coisas se a gente tiver esse coração assim rendido e esse desejo de dar esses frutos assim naturalmente, né? O Senhor com certeza vai nos transformando nessas árvores. E uma coisa que eu falei lá na reunião sobre essa questão da árvore, né? Você fala de uma raiz. O que é mais forte? A raiz de uma árvore ali em si ou o concreto? Se a gente for pensar pela lógica, o concreto ele é mais forte, né? Mas se você vê um monte de calçada aí que você passa, que estourou o concreto da calçada e a raiz da árvore está forte, viva ali, né, e tudo mais. Então, acho que tem muito dessa questão, assim, da força que vem de Deus, que vem do Senhor em nós, daquilo que Deus é em nós, para que a gente possa realmente se tornar mais fortes, mais crescer, né, na presença de Deus, porque isso também fala sobre maturidade. A gente aprender a abrir mão das coisas fala sobre maturidade, nós crescermos, sermos maduros. A Helena cresce todos os dias, eu não vejo ela crescer. A Helena.
Eu não vejo essa. Então, assim, amanhã eu não vou ver o quanto ela cresceu. Depois de amanhã eu não vou ver o quanto ela cresceu. Mas eu olho para ela agora, eu sei que ela cresceu muito, porque ela saiu da minha barriga, ela era pequenininha. Então, assim, a vida do cristão precisa ser assim. Nós precisamos ter esse crescimento contínuo, gradativo, mas essa transformação em coisas que a gente abre mão e não retoma mais.